Olá, aqui é o Tadeu Fernandes, diretor da Escola em Bom Português e criador do programa JTF Mentoring. A partir de agora, você terá a oportunidade de mudar completamente a sua vida, de literalmente sair da plateia e subir ao palco e tornar-se o protagonista da sua história. Nos próximos minutos eu vou te mostrar como que um método pode alavancar a sua carreira profissional, fazendo com que você se destaque no mercado de trabalho, independentemente da área que você atue. Você já se imaginou falando para centenas de pessoas, sabendo dominar todas as suas emoções, vencendo o seu medo e a sua timidez e conquistando o auditório onde quer que você esteja, seja nas apresentações de trabalhos acadêmicos, nas apresentações corporativas, nas reuniões de negócios, em qualquer atividade que você tenha que se expor, que você utilize a comunicação ou até ganhar dinheiro com as palestras que você mesmo criou. A minha vida profissional ela estava praticamente encaminhada, estava concluindo o mestrado em Araraquara, na Unesp, e provavelmente entraria num doutorado fora do país, até que eu conheci o Tadeu e a minha vida mudou, foi de ponta cabeça, mudou completamente e eu aprendi em um ano o que eu aprenderia em 10 de faculdade. A minha profissão ela mudou, a minha cabeça ela se abriu para o novo mercado. Isso mesmo, você conseguir fazer o seu marketing pessoal, persuadir e transmitir a sua mensagem para o mundo, criando assim melhores oportunidades de crescimento profissional, ter autoconfiança suficiente para conversar com qualquer pessoa, melhorando inclusive os seus relacionamentos pessoais. E eu te garanto, essa transformação pode acontecer com você, mesmo que você seja extremamente tímido ou que nunca tenha falado em público. Eu nunca pensei que ia me ajudar tanto. Não só no meu trabalho, até no dia a dia, assim, em assuntos pessoais, até em uma conversa familiar, às vezes que eu não expunho as minhas opiniões, às vezes por timidez, às vezes por receio, acabou me desinibindo nessa área também. Hoje eu consigo me expressar muito melhor do que antes, entendeu? Até se fosse antes eu nunca estaria gravando esse vídeo. Se você respondeu sim para alguma dessas perguntas que eu te fiz até agora, esse vídeo é para você. Para você e para todas as pessoas que sabem que tem um talento, sabem que tem muito a crescer, mas se escondem, talvez pelo medo das críticas, talvez pelo medo de fracassar, talvez por não acreditarem em si mesmos ou simplesmente por não saberem por onde começar. Eu sei que você pode estar pensando que isso tudo é balela, que é promessa demais, que é algum tipo de enganação, mas se essa transformação não tivesse acontecido comigo e com várias pessoas, com vários dos meus alunos, eu também não acreditaria. Mas quem eu sou para estar te falando tudo isso? Prazer, meu nome é Tadeu Fernandes, sou diretor administrativo da Escola em Bom Português, sou professor de oratória, sou palestrante e criador do programa JTF Mentoring. Mas essa história não começa por aqui. Ele chegou para mim na sala de pré-escola e aquele garotinho tímido foi chegando, entrando na minha sala e eu ficava assim preocupada com a timidez dele. A verdade, o Tadeuzinho sempre foi muito tímido, né? Ele tem uma timidez muito grande, sempre foi muito vergonhoso. E isso desde pequenininho. Quando a gente ia a alguma festa, algum restaurante, os amigos aproximavam para conversar com a gente, ele se escondia atrás de nós e eu sempre falava, filho, fala oi. E ele se limitava a pôr só um pedacinho da cabeça para fora e falava assim, ah não, eu tenho coconho. Então, por conta disso, algumas pessoas mais próximas da nossa família chamavam ele de coconho, né? Por causa dessa vergonha muito grande que ele tinha. Quando eu dei aula para ele na quinta, sexta série, ele era um rapaz extremamente tímido, mas muito tímido. Eu me lembro que ao final das aulas, às vezes eu tinha que sair e ficar com ele sozinha para dar uma ajuda nas aulas de inglês, porque ele veio me procurar para fazer aulas de inglês. Aquilo me agoniava muito de ver ele com um potencial tão grande para se despontar em uma série de coisas e que o quanto aquela timidez talvez poderia ser um empecilho na vida dele. Agora você entendeu o porquê que eu falei que essa transformação pode acontecer com você, mesmo que você seja extremamente tímido ou que nunca, mas nunca tenha falado em público? Pois é, eu era assim.
esse comportamento, essa minha timidez, essa minha vergonha, me prejudicou em diversas áreas da minha vida. Tanto na minha aprendizagem, eu sempre tive muita vergonha de tirar uma dúvida com os professores. Eu fiz 6 anos de inglês, hoje eu leio inglês, hoje eu entendo inglês, só que eu não falo, porque eu não conseguia treinar com os meus colegas. Já nas apresentações de trabalhos, tanto no ensino médio como na faculdade, eu era o cara que ou eu fazia o trabalho para os outros colegas apresentarem, ou eu fugia daquela apresentação, inventava uma dor de cabeça, sempre me escondendo. Nos relacionamentos, quantas vezes eu já deixei de conversar com uma pessoa que eu queria, tanto em uma festa, ou conversar com aquele cara que seria importante para o meu negócio, para apresentar alguma ideia minha. E eu percebi que isso estava me prejudicando muito profissionalmente. Como que alguém ia se dar bem na vida, sendo tímido desse jeito, se escondendo de todas as oportunidades que apareciam? E aí eu tive que dar um basta. Eu resolvi fazer um curso de oratória que a professora Eliana Jacó criou, que ela pegou toda a experiência dela de 32 anos como professora e palestrante e estudando os melhores oradores do Brasil, os caras que mais se destacaram. Ela criou um curso e eu fiz. E foi aí que a mágica aconteceu. Depois que eu pude vivenciar essa transformação que o curso pôde causar na minha vida, eu me aprofundei demais no assunto, porque eu realmente acredito que um profissional que se comunica bem, um profissional que consegue expor as suas ideias com clareza, com objetividade, com eficiência, de uma maneira persuasiva, influenciadora, ele consegue se dar muito melhor no mercado de trabalho. Eu decidi então levar essa transformação para mais gente. E foi aí que eu me tornei um professor de oratória. Mas agora, eis que eu estou lá na minha sala na UNAT, onde eu estou presidente, e aparece aquele jovem lindo. Para mim, não tive dúvida, era o Tadeu. Nos abraçamos com muita alegria e Tadeu veio propor que ele gostaria de dar um curso de oratória para as pessoas da terceira idade. Talvez até como uma forma de reconhecimento com o que ele aprendeu comigo. Mas mal sabia ele que ele estava realizando um sonho da sua professora, um antigo sonho. Era meu sonho fazer um curso de oratória. Alguns nunca tinham tocado no microfone, outros muito tímidos também. Mas no final, quando nós tivemos o nosso dia final, a nossa formatura, digamos, né? Todos saíram muito bem. Tinha um senhorzinho que teve um AVC, tinha problema de fala, de expressão, a gente quase não o entendia, mas no final ele fez um belo discurso que nós fomos até as lágrimas, porque o Tadeu, daquele garotinho tímido, de repente eu o vi como um grande orador, um exímio professor. E isso para mim foi muito gratificante. E depois de um tempo dando aulas, eu já havia tomado as rédeas da minha vida. Eu decidi dar um passo maior. Eu me tornei um palestrante. E para mim foi extremamente assim, um grande prazer, na verdade, quando eu cheguei, estava tendo uma palestra dentro da faculdade, da FATEC, que eu dou aula, e a hora que eu fui ver quem que era o palestrante, era o Tadeu. Assim, foi indescritível, porque ver que ele conseguiu romper todas essas dificuldades que ele tinha, todo esse medo que ele tinha de falar, e hoje se tornar uma pessoa que consegue lidar com o público, falar em público. Ele estava lá, penso eu, com umas 200 a 300 pessoas falando, e chegar a esse ponto, está falando com tanta propriedade, porque não é só a questão de falar em público, mas o jeito de falar, o como falar, e ele é mais um para fazer parte dessas pessoas que vão ser capazes de ajudar outras pessoas. Todos os dirigentes aí, é um prazer em revê-la.
Aí a minha vida começou a ficar muito mais prazerosa. Primeiro porque eu já enfrentava todos os meus desafios, eu estava me destacando como profissional, sendo chamado para palestras, para treinamentos e o melhor, eu percebi que eu estava conseguindo transformar a vida de outras pessoas, assim como a do Bruno Moretti, que deixou de fazer um doutorado fora do país, hoje vive das suas próprias palestras e é dono do canal Papo de Vestibular, visualizado por milhares de alunos do Brasil inteiro. E hoje eu me tornei um palestrante, né? Tem uma palestra que se chama O que você quer ser quando crescer, os segredos para o sucesso no vestibular. E é sensacional você poder ajudar uma pessoa, você poder mudar a trajetória dela. E além disso, eu criei um canal no YouTube chamado Papo de Vestibular, onde eu dou dicas para os alunos semanalmente de como escolher a sua carreira, a sua profissão e poder realmente ajudar ali no dia a dia milhares de pessoas. E claro, o curso de oratória também me ajudou nisso. Essa questão é muito difícil você gravar um vídeo para uma câmera. Às vezes é mais difícil, eu acredito, você gravar um vídeo para uma câmera do que você falar para centenas de pessoas. Então o curso de oratória também me deu algumas técnicas de como lidar com a câmera realmente. Então foi muito legal. Hoje a minha carreira ela é outra, completamente diferente do que eu imaginava quando eu entrei na graduação. Hoje, não só por questão financeira, mas de questão de o quanto é vibrante a minha profissão hoje. Eu talvez nunca imaginei que eu conseguiria realmente viver uma coisa tão emocionante assim como eu, graças a Deus, eu consigo viver hoje na minha vida. E porque a gente sempre acha que profissão, trabalho é uma coisa chata, né? E hoje eu consigo realmente ver que você pode trabalhar com o que você realmente ama e ser muito bem pago por isso, muito bem remunerado. E depois de ver tudo isso acontecendo, eu tive uma ideia de criar algo que rompesse fronteiras, que chegasse para centenas, para milhares de pessoas, porque nesse meio tempo eu já estava estudando muito empreendedorismo, o que fazer com a boa comunicação, como se destacar como profissional, e esse projeto na minha cabeça ele era muito grande. Eu tive essa ideia no meio de 2014, só que eu queria fazer algo muito mais completo que um curso de oratória. E eu não sabia nem o primeiro passo, por onde começar, então eu deixei esse projeto na gaveta. E aí passou algum tempo, no final de 2014, eu tive uma aluna em uma das nossas turmas de oratória que antes dela começar, ela tinha me relatado que ela tinha muita vergonha, que ela não conseguiria passar nenhum recado dentro da sala de aula dela, que ela estava no terceiro ano de psicologia e que ela estava com muito medo na hora da apresentação do TCC dela. Falei, então tudo bem, vamos começar tal dia e tal. E no primeiro dia de aula, ela não conseguia nem olhar nos meus olhos direito. Ela falava muito baixo, com muita insegurança. E eu fui batendo um papo, fui tentando entendê-la e durante a aula eu pedi para que ela fizesse uma leitura ali na frente. E ela começou a tremer e na hora da sua leitura ela começou a chorar. E ela chorou, ela se emocionou. E aí eu percebi que tinha algo além da própria timidez, da própria vergonha. E aí conversando em particular com ela começou a se abrir e ela falou que todas as vezes que ela se via diante de um desafio, ela se lembrava da mãe dela, que a mãe dela nunca a apoiou, que a mãe dela sempre falou que ela não era capaz de realizar as suas tarefas, que a mãe dela até chegou a incentivá-la a desistir do curso de psicologia porque ela acreditava que ela não seria capaz. E isso mexeu muito comigo, porque eu com essa dificuldade toda que eu tive durante a minha vida, por trás eu sempre tive a minha mãe. Minha mãe que sempre foi professora, que sempre deu palestras, que sempre foi muito culta, e então eu sempre quando eu estava inseguro eu recorria à minha mãe, né? E ela me ajudava nesses aspectos. E eu percebi que a minha aluna não tinha isso dentro da própria casa. E aí fazer um curso já não era mais uma opção. Eu percebi que era uma obrigação. E foi aí que nasceu, no início de 2015, o projeto JTF Mentor. Que aí eu comecei a escrever o que eu queria colocar nele. E agora você vai entender o que é. No primeiro módulo, eu vou falar sobre o domínio das emoções. Porque eu percebi que as pessoas não deixam de falar em público
por não saberem as técnicas de oratória. Elas deixam de falar em público pelo psicológico que elas têm, o que elas deixam as reações do corpo fazerem com ela e qual é a imagem que elas têm de si mesmas. E isso influencia muito na hora de uma apresentação, na hora de uma palestra. Então, no primeiro módulo, eu me dediquei a falar qual é o seu medo, você sabe por que você tem medo de falar em público, como vencer a timidez, como que você tem que pensar, reprogramar os seus pensamentos, ter pensamentos positivos, quais os motivos que você tem que nunca vão deixar você desistir de falar em público. Cara, eu decidi criar o primeiro módulo só para blindar a sua mente, para que você nunca mais se decline diante de um desafio. No segundo módulo, eu venho com a parte estrutural de uma apresentação. Eu te mostro quais são as circunstâncias que você pode utilizar em qualquer situação que você tenha que se expor, que você tenha que falar, seja num discurso de improviso, seja numa palestra, numa apresentação, em qualquer lugar eu te dou as circunstâncias que você pode utilizar para conquistar o seu auditório, para conquistar quem está ali. E eu te mostro qual é a estrutura de uma apresentação, como fazer um planejamento para que a sua apresentação tenha sucesso, o que você precisa fazer no início, durante, no final e como fazer uma leitura em público acatando todas as regras da oratória. No terceiro módulo, aí eu entro com todas as técnicas de oratória, como convencer o auditório, como conquistar, o que fazer quando dá um branco, como falar de improviso em qualquer situação, técnicas de gesticulação, posicionamento, de olhar, técnicas de apresentação, como falar com convicção. Enfim, aqui eu coloquei tudo que você precisa saber para a sua vida, para qualquer tipo de apresentação, para que você se desenvolva. E aí, eu pensando nisso, eu falei, puxa, então peraí, eu já ensinei o cara a pensar, a controlar as suas emoções, os seus sentimentos, as suas reações. Eu já ensinei qual é a estrutura de uma apresentação para que ele possa fazer qualquer apresentação, e dentro dessas estruturas eu dou estrutura de palestras, eu dou estrutura para que você possa talvez escrever um e-book, escrever um livro, que são as mesmas estruturas, são estruturas que vão servir para várias ocasiões. E aí eu pensei, puxa, e agora eu ensinei todas as técnicas de oratória, só que agora o cara precisa voar, a pessoa precisa conquistar o mundo. E aí eu vou te ensinar no quarto módulo como criar as suas próprias apresentações no PowerPoint. Talvez você nunca tenha relado num PowerPoint, você nunca tenha mexido, e eu vou te ensinar técnicas muito modernas para que você crie a sua própria apresentação, desde a capa, qual a mensagem que você tem que deixar ali na capa, o como criar os seus slides com animações, com transições, de uma maneira muito mais moderna, com imagens, que faça com que você conquiste o seu auditório na parte visual, em qualquer lugar que você esteja. Então, esses são os 4 grandes módulos. São o domínio das emoções, a estrutura de apresentação com as circunstâncias, com a leitura em público, com o planejamento. O terceiro módulo, todas as técnicas de oratória, tudo que você precisa saber para a sua vida na hora de falar. No quarto módulo, eu vou te ensinar a criar as suas próprias apresentações. E daí eu falei, puxa, mas eu vou colocar mais coisa nisso. Eu percebi que muitas pessoas têm uma enorme dificuldade em falar diante das pessoas porque elas têm medo das palavras, elas têm medo talvez do vocabulário dela, dos vícios que ela tem. Então eu convidei a minha mãe, a criadora do curso de oratória, lógico que ela teria que estar aqui presente, e ela vai dar, como ela é formada em letras, tem mestrado na Unesp, ela é formada na Unesp, ela é professora também de gramática e de redação. Ela fez uma aula especial sobre vícios de linguagem, todos os vícios comuns que a gente usa no nosso dia a dia, que você não pode utilizar, são erros, são coisas que você precisa aprender sobre a nossa fala, sobre a nossa língua, para você utilizar na sua própria apresentação. Então, de bônus, essa aula com a professora Eliana Jacó, fundadora da Escola Irmão Português, sobre vícios de linguagem. Mais uma aula de bônus que eu gostaria de dar
Porque você talvez, puxa, eu quero sair dando palestras por aí, eu quero talvez criar um curso, ou talvez começar a fazer hangouts, a dar palestras pela internet, mas eu não sei qual é a área rentável. Então eu criei uma aula de bônus para te mostrar quais as áreas mais rentáveis dentro de palestras, que você pode criar uma palestra que facilmente pessoas terão interesse em participar, em assistir, e você a partir daí começar a dar as suas próprias palestras. Além disso, eu vou te dar quais são os títulos mais persuasivos para que você faça com que as pessoas se interessem em assistir as palestras que você criou. Então, quais são as áreas mais rentáveis e quais são os títulos persuasivos para você atrair espectadores para a sua apresentação. Mas tem uma coisa que você precisa saber antes mesmo de pensar em adquirir esse programa. Existe um grupo de pessoas que não podem participar desse programa, que são aquelas pessoas que são acomodadas, aquelas pessoas que acreditam que ficar deitadas no sofá vai fazer alguma diferença, aquelas pessoas que acreditam que um dia uma transformação vai bater na sua porta e vai acontecer uma mágica, ou que o sucesso vem por acaso sem que você tenha se empenhado para isso. Se você faz parte desse grupo de pessoas, desculpa, mas esse programa não é para você. Mas se você acredita que para ter sucesso você precisa se empenhar, se desenvolver e ser merecedor das suas conquistas, essa é a hora e aqui é o seu lugar. Tá bom, Tadeu, mas quanto que eu vou ter que investir nesse programa? Só os 2 módulos, o segundo e o terceiro, que é a oratória propriamente dita, que era o curso, a base do curso da professora Eliana Jacó, que era o curso dela, ela cobrava em 10 aulas R$1.000. Eu peguei conteúdo por conteúdo, me aprofundei em cada assunto e esmiuço ele vídeo por vídeo. Ou seja, nos dois módulos que são a parte de oratória, ele era cobrado R$1.000. Mas todo esse conteúdo, que são o primeiro módulo, domínio das emoções, o quarto módulo, criações de slides, o passo a passo, desde a capa até a sua finalização, mais os bônus, que são as áreas mais rentáveis, o curso, a aula vícios de linguagem, mais os títulos mais persuasivos, eu não vou te cobrar nem perto do que valeria, porque no mínimo eu poderia cobrar R$2.000 por ele ser muito completo. Mas eu não quero que o dinheiro seja um empecilho para o seu crescimento. Então eu não vou cobrar nem metade do que ele valeria. Eu vou te cobrar R$697 à vista, ou até em 10 vezes de R$77,55. Só isso durante 9 meses. Você vai estar dentro de um programa, assistindo às aulas a hora que você quiser, quantas vezes você quiser, fazendo parte de uma comunidade onde só vão estar alunos se desenvolvendo, tendo orientações e sendo acompanhados até o momento que você vai se desaflorar e você vai crescer. Só isso, só que tem um porém. Se você ainda está assistindo esse vídeo, se esse vídeo está passando no seu computador, quer dizer que o programa ainda está aberto. Por que eu estou te falando isso? Como eu vou acompanhar aluno por aluno, discurso por discurso, eu tenho que limitar o número dos meus alunos. Eu não posso abrir para centenas, milhares de pessoas de uma vez só. Então, se você está assistindo esse vídeo agora, esse curso não fechou a sua turma ainda. A partir do momento que a gente fechar a nossa turma, esse curso vai ser fechado, você não vai encontrá-lo em lugar mais nenhum. E aí você vai poder fazer parte da próxima turma. Talvez esse não seja o seu momento, talvez você não queira fazer agora. Você pode esperar a próxima turma, que pode ser daqui a 9 meses ou talvez só no ano que vem. Mas se você quer, se você acredita que essa é a grande hora para você se desenvolver, e lembrando que o que será passado nesse programa todo é válido para apresentações de trabalhos acadêmicos, apresentações corporativas, para reuniões de negócios, para palestras que você mesmo criou, que você pode criar e ganhar dinheiro com isso. E se você acredita que essa é a grande oportunidade para você, é o que estava faltando, faça a sua inscrição
nesse exato momento. No botão abaixo você vai ser direcionado para uma plataforma de pagamento e a partir do momento que o seu pagamento, se for por cartão de crédito, enfim, pelo que você escolher, você vai ser direcionado à nossa área de membros, que lá vão estar todas as aulas. A partir de agora você tem duas opções: ou você vai tomar as rédeas da sua vida e começar a construir a sua história como um verdadeiro protagonista, alcançando níveis inimagináveis na sua carreira e superando todos os seus limites, ou você vai continuar fazendo as mesmas coisas e esperando resultados diferentes, se escondendo atrás dos seus próprios medos, deixando de mostrar os seus talentos, deixando de mostrar ao mundo quem você é e qual é a sua missão. Mas se você quer que essa transformação aconteça na sua vida, venha fazer parte do programa JTF Mentor. Clique no botão abaixo e eu vou te mostrar nesse vídeo ainda o que vai acontecer. Talvez você nunca tenha tido contato com cursos online, talvez você tenha algum receio. Eu vou te mostrar o que vai acontecer a partir do momento que você clicar no botão abaixo e estiver do outro lado, fazendo parte da nossa turma, na nossa área de membros. A partir do momento que o seu pagamento for aprovado, você receberá um e-mail com o seu login e a sua senha e um link para este portal. Aqui você coloca os seus dados presentes no e-mail e dentro do portal você clica em treinamento e aparecerá JTF Mentor em 1.0. Aqui é o começo de tudo. Estão os 2 primeiros módulos onde você poderá fazer as suas anotações ao lado direito e os comentários tirando suas dúvidas embaixo de cada aula. Se você está assistindo esse vídeo até agora, eu acredito que de alguma maneira você esteja interessado em participar do nosso programa. Talvez seja pelo seu lado profissional, para você aprimorar as suas técnicas, para você conseguir se desinibir nas reuniões de negócio, nas suas apresentações. Talvez seja para você melhorar os seus relacionamentos pessoais, tanto com as meninas ou os homens, ou dentro da sua própria família, ou com os seus amigos. Talvez seja para você se desinibir, assim como eu consegui fazer, consegui romper várias barreiras, vários obstáculos na minha vida. E talvez você esteja ainda com um pouco de receio de fazer. E eu quero, sinceramente, assumir a sua responsabilidade da compra. Eu vou te dar um prazo de 30 dias para você escolher se você vai ficar com o programa ou não. Você vai ter acesso a todo esse conteúdo, ao começo de todo esse conteúdo, na verdade, que são os 2 primeiros módulos, que estão ainda incompletos, mas tem mais ou menos umas 20 aulas, 20 videoaulas. E nesse prazo de 30 dias eu quero que você resolva sozinho se você vai participar realmente do nosso programa. Por que eu faço isso? Eu acredito que tem muita gente sacana por aí, que vai entrar, que vai assistir e depois vai pedir o reembolso. Mas eu quero trabalhar com quem realmente está afim de que uma transformação aconteça. Porque isso é só o começo. Os 2 primeiros módulos são só o começo. Eu vou dar muita coisa ainda, muita coisa de empreendedorismo, muita coisa que você pode fazer a partir da boa comunicação. E quem pedir o reembolso antes do prazo vai perder um grande curso. Eu acredito em você, sei que você é honesto e vou entender perfeitamente se você entrar e você assistir e falar, talvez, não era isso que eu estava esperando, e você não precisa nem me dar muitas explicações. Se você falar, Tadeu, é por causa disso, eu vou entender, e se você não quiser falar também eu vou entender. Então, num prazo de 30 dias, você poderá entrar no portal, assistir todas as aulas disponíveis e resolver sozinho se você vai ficar ou não. Tudo bem? Espero você ansiosamente do outro lado. Um grande abraço, fique com Deus. Até a próxima. Sério? Isabel, parabéns. Vamos ver se dá.